Se você anda angustiada, deprimida, um tanto cansada desse estado pandêmico que nós estamos vivendo, eu acho que essa conversa pode ser interessante para você. Se você não me conhece, eu sou Cláudia Rato, professora, psicóloga, e você está no canal Meditação Laica Conexão Planetária, um canal que ajuda você a desenvolver a habilidade da meditação, o autoconhecimento e co-criar a sua vida para que você não seja mais vítima do seu destino. E por falar em destino, eu acredito que a nossa maior tarefa do momento é discernir que tudo que está acontecendo à nossa volta são situações sobre as quais a gente não tem o menor controle, mas que isso não nos distraia de tudo que está acontecendo dentro de nós, cujo único controle é seu. Por isso, eu destaquei para a nossa conversa de hoje dois aspectos astrológicos raros e importantes e, claro, a tradução dessas energias como forças psicológicas que nós temos para manter o centramento, além, claro, da leitura do calendário galáctico para que a gente não perca de vista que o que nós estamos vivendo é uma transição para uma nova consciência planetária. Então, não saia daí que o papo hoje está esclarecedor. Bom, o primeiro aspecto que eu queria trazer para vocês e vai esclarecer que muitas vezes uma certa angústia, uma certa tristeza que nós sentimos não é só nossa. E esse aspecto explica isso. Pois que nós estamos vivendo uma expansão da consciência humana, quer queiramos ou não. É preciso que a gente entenda que o evento da pandemia nos trouxe a consciência de que somos só uma raça no planeta Terra. Que o que afeta um pode afetar toda a humanidade, em qualquer lugar do planeta, independente de raça, credo, cor ou conta no banco. Então essa é uma consciência que nós acessamos com o evento da pandemia. Como a linguagem da consciência não é só uma linguagem racional, ela inclui em grande monta a linguagem do sentir, o que nós sentimos também não é só nosso. Nós temos uma consciência coletiva da qual fazemos parte. Então, muitas vezes, uma tristeza que nos atravessa, uma angústia que nos atravessa, não é só nossa. E esse aspecto que eu trouxe aqui fala disso. Essa conjunção aconteceu no dia 12 de janeiro, mas ela é uma conjunção de grandes planetas, planetas distantes, né? Portanto, planetas que se referem justamente à consciência coletiva, então ela não é momentânea. E essa conjunção não acontece há 166 anos. Então, quem está vivo hoje não viveu isso ainda. Aliás, nós todos estamos vivendo situações que são bem pontuais, assim, são geracionais, só nós vamos viver isso. Então, essa conjunção de que eu trago é Júpiter com Netuno. Então, vamos entender um pouquinho quem é Júpiter e quem é Netuno, e principalmente as luzes do tarô, para entender como que essas forças atuam na nossa composição psíquica ou psicológica. Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar. Ele é conhecido pela sua característica de expandir. Aonde Júpiter está, ele expande, ele amplia as características da onde ele se apresenta. No momento, ele está no signo de Peixes e em conjunção com Netuno, que é esse planetinha azul que aparece aí. Netuno representa as habilidades ocultas da nossa mente, aquelas habilidades que nós só acessamos quando estamos em transe profundo, em transe pela meditação profunda, em transe pelo uso dos rituais da bebida sagrada ou nos transes das drogas. Por isso, quando Netuno aparece, ele sempre traz esse aviso, olha, cuidado para que você não use as habilidades ocultas da sua mente, não acesse, né, a expansão da sua mente por uma ação de fuga da realidade,
que é, no caso, o uso das drogas. Mas este mesmo lugar que a gente pode acessar, esse lugar oculto da nossa mente, a gente pode acessar esse mesmo lugar de forma consciente, que são pelos rituais da meditação. Eu costumo dizer que quando a gente medita, a gente vai para aquele lugar das viagens da consciência a pé. E quando a gente usa drogas, a gente vai para esse lugar, para essas viagens, pela química que você ingeriu. Quando você ingere a química, você chega lá sem saber como. E você chega lá quimicamente vivendo experiências que talvez você nem esteja preparado para vivê-las. Enquanto que se você vai para esse lugar da sua consciência expandida a pé, você vai alcançar exatamente experiências que você está preparado para vivê-las. Então, Netuno tem essa característica. Júpiter e Netuno em conjunção, nós estamos vivendo uma tremenda expansão da consciência. Como no caso da pandemia, que coloca a gente nesse lugar, né, de experimentar aquilo que uma pessoa pode ter feito lá do outro lado do mundo e que contamina toda a humanidade, e agora essa crise ética, né, do comportamento de cada um, sobre o fato de o seu comportamento pode colocar em risco ou salvar toda a humanidade à sua volta. Então essa tem sido uma experiência concreta dessa expansão da consciência. E como é que isso chega na nossa psique, segundo o auxílio luxuoso do tarô, da Escola de Tarô Pro Autoconhecimento? Chega através do arcano do Imperador, que representa a força de Júpiter, e da Lua, que representa a força de Netuno. E isso acontece da seguinte maneira. O Imperador, ele representa, dentro da leitura da Escola de Tarô Pro Autoconhecimento, aquele momento que no desenvolvimento da nossa personalidade, nós damos de encontro com a autoridade. É quando a gente está saindo daquele período da maternagem e encontra os limites, né? Aquilo que você pode, que você não pode, você tem hora para dormir, você tem que tomar banho todo dia, escovar os dentes. E esse lugar é ocupado geralmente pela figura do pai. Então é quando a gente encontra a figura do pai, que é a figura da autoridade e que estabelece para nós os limites daquilo que nós devemos ou não devemos fazer. Na leitura da Escola de Tarô Pro Autoconhecimento, o poder, o verdadeiro poder que temos, que é o poder sobre nós mesmos. O trono que o imperador está sentado representa os 4 elementos ou as 4 inteligências. Aquilo que eu penso, sinto, quero e faço. Então, se eu tenho domínio sobre o que eu penso, sinto, quero e faço, eu tenho todo o poder do mundo, porque é o poder sobre mim mesma, sobre eu mesma. Já Netuno é representado pelo arcano maior da Lua, porque Netuno fala desse lugar das viagens da consciência. E quando a consciência se expande para além da razão, da mente racional, ela alcança esse lugar das águas profundas, das memórias afetivas, das emoções complexadas, escondidas e que estão vindo à tona nesse momento que estamos vivendo de transição planetária. Então nós estamos vivendo um momento da entrada de muita luz no planeta e que está trazendo todas as sombras à luz. E isso acontece e está acontecendo conosco também. Então, quando eu digo que nós agimos em ressonância com tudo que está acontecendo no mundo, essa ressonância, essa grande tristeza ou talvez uma angústia que estamos mergulhados por conta de tudo que está acontecendo, pode ressonar nas nossas pequenas angústias, nas nossas pequenas tristezas, nas nossas pequenas sombras pessoais. E porque elas entram em ressonância com tudo que está acontecendo no mundo externo, elas também se movimentam e vêm à luz da nossa consciência. No entanto, o vocabulário da consciência não é somente racional. A consciência usa a linguagem do sentir.
Então, quando essas informações que estão nas sombras do inconsciente surgem, sobem na nossa consciência, elas vêm não só, muitas vezes até, na ausência de um conceito, de um nome, mas vêm com um sentir. Vem uma memória emocional, e essa memória emocional pode se traduzir nas nossas angústias, nas nossas tristezas, sem que nós saibamos exatamente o que elas representam ou o que elas significam. Por isso, nesse momento que estamos vivendo, é muito importante a gente dar passagem a essas emoções e não querer formar diques. Não, dê passagem, permita-se sentir. Permita-se deixar perpassar por essas angústias ou por essas tristezas sem se desesperar, sem tentar se livrar disso. Porque a cura, ela se dá nesse momento de águas profundas remexidas através da própria característica da água. A água é fluxo, então a água tem que fluir. Então tudo isso que você vier a sentir é melhor. A melhor maneira de lidar com isso é dar passagem. E uma outra característica interessante que o tarô revela sobre a nossa psique e esses dois arcanos é que eles fazem parte do quarto ternário. Eles estão exatamente no meio do tabuleiro. E esse quarto ternário, ele traz arcanos portais. São arcanos de passagem das energias inconscientes para as energias conscientes. Então dá só uma olhadinha no que é que compõe esse ternário que é formado pelo imperador e pela lua. Veja bem, esse ternário, ele tem o imperador que está representando o Júpiter, que está representando a autoridade na nossa vida e que nos ensina que o verdadeiro poder é conhecer os nossos limites. Se conhecemos os nossos limites, conhecemos o nosso poder. E no caso, nossos limites são eu ter poder sobre o que eu penso, sinto, quero e faço. E ter o discernimento de que tudo que está acontecendo no mundo exterior a mim, eu não tenho o menor controle. Esse ternário tem no terceiro septenário a Lua, que está no lugar do nosso comportamento. Então a Lua representa aquele comportamento confuso que nós temos quando nós não temos certeza do que estamos sentindo, ou quando nós ignoramos por completo as nossas emoções, os nossos sentimentos e queremos agir baseados somente na lógica da razão. As nossas atitudes, elas ficam confusas e muitas vezes a gente corre o risco de ser incoerente, porque a gente age em cima de uma lógica, ignorando os nossos sentimentos e as nossas emoções. E isso é difícil de você passar credibilidade quando você tem o seu discurso desalinhado das suas emoções. E nesse ternário de passagem das energias inconscientes para o consciente, a gente tem no meio, mas no centro de todo o tabuleiro, a força, mostrando para a gente que o grande salto da consciência se dá a partir de uma domesticação do ego. O ego, ele é o nosso animal de poder, um grande animal de poder, porque é através dele que a gente se relaciona, é através dele que a gente estabelece o primeiro relacionamento e o mais importante de todos, que é o de nós com nós mesmos. Hoje a gente tem os avatares das redes sociais que exemplificam muito bem o papel do ego. Ele é um avatar. Ele é um avatar da nossa alma. Então, se ele entrar como o Todo-Poderoso, se ele se aliar ao imperador lá em cima, se sentindo todo-poderoso, e ignorar os seus conteúdos sombrios, ele vai se transformar nesse leão, que vai rugir sempre que alguma coisa acontecer diferente daquilo que ele gostaria que acontecesse. No entanto, se nós, através do eu superior, dessa consciência ascensionada, que Júpiter, aliado em conjunção com Netuno, está ajudando a ampliar, se a gente usar essa ampliação da consciência para domesticar o nosso ego, para acalmar o ego, calma, tudo está acontecendo no seu devido tempo. Não queira agora tomar nenhuma decisão
para saber o que você tem que fazer nesse momento. Observe, observe, se acalme e assim a sabedoria da consciência ascensionada age acalmando o ego, trazendo um pouco de arte, um pouco de brincadeira para ele, conforme nós vamos ver na leitura dessa onda encantada. Então, o eu superior, quando entra na domesticação desse bichinho, desse ego representado pelo leão no arcano maior do tarô, e de forma carinhosa, não é esculachando o ego, não é querendo destruir o ego, mas cuidando exatamente como você domestica o seu animalzinho. Aí você consegue trazer a sabedoria da lua, das suas águas internas, porque elas vão rugir pelo leão. Mas se você domestica o leão, esses instintos se transformam num grande aliado para essa nossa travessia nesse momento que estamos vivendo. Então, se você usa da sabedoria das águas com o poder do imperador, na dominação do ego, na domesticação do ego, aí você faz a transição do lado inconsciente da vida, que ruge quando as coisas não saem do jeito que você quer, ou então que acha que tem que carregar o mundo nas costas porque você é o todo-poderoso, é o isolado, é um ser isolado de todo o resto do mundo. E você sai desse lugar, dessa inconsciência, e entra no lugar da vida consciente, entendendo que nossas emoções, que os nossos sentimentos, eles estão ligados às emoções e sentimentos de toda a raça humana. E, quiçá, quando você amplia um pouco mais a consciência, a gente está ligado, inclusive, com as reações energéticas de toda a natureza, dos animais, das plantas, das florestas. Então, esse é o momento, o convite é esse. O convite é aproveitar essa expansão da consciência, não para se desesperar, mas para se perceber como parte desse todo. E tudo isso que você sente, tudo isso que você vive e sente como parte desse todo. Então, dar conta da sua própria energia é dar conta, é curar essa célulazinha que cada um de nós somos nesse todo. O outro aspecto que eu trouxe é a conjunção entre Sol e Plutão, e que vai acontecer justamente nessa lua cheia. O Sol, nós sabemos, ele é a informação maior que nós recebemos o tempo todo para o nosso sistema solar. Ele é luz, ele é representado nos arcanos maiores do tarô pelo Sol, e ele tem iluminado as sombras. Eu costumo falar que a representação dessa energia do Sol, que é amor, mas que é também clareza, que é luz e que é verdade, ela muitas vezes não é assim doce, né, e agradável como nós gostamos de imaginar. O Sol é, por exemplo, aquele momento no crescimento de uma criança que acredita no conceito do Natal e do Papai Noel, é o momento que ela descobre que o Papai Noel não existe. Então, isto é um efeito Sol, é um efeito luz. É quando a gente descobre que o Papai do Céu não existe. Que o que nós temos que fazer aqui nesse momento é tomar, é resgatar a cura do planeta com as nossas próprias mãos. A cura do planeta é a cura de cada um de nós. Então, esse é o ensinamento do Sol. E ele está em conjunção com Plutão. Plutão é representado nos arcanos maiores do tarô e, portanto, como força psicológica da nossa mente, da nossa psique, como o arcano da morte, aquele que vem transformar, aquele que não pergunta nada, aquele que quando chega transforma. E ele representa esse poder na nossa psique, o poder que nós temos de lidar com as perdas, ou se não temos esse poder, mas a experiência que todos nós um dia vamos passar. Esse ternário que a morte se encontra dentro da distribuição do tabuleiro do tarô, os ternários têm um significado. Então a morte ela liga
os enamorados. Os enamorados são aquele momento no desenvolvimento da nossa personalidade, da adolescência, em que os hormônios estão em fúria e nós nos apaixonamos. Nós elegemos os nossos ídolos nesse momento, porque estamos ali desabrochando para a vida individual e a gente descobre que somos uma personalidade separada. E é exatamente nesse momento em que a gente está configurando a nossa personalidade, que a gente está se descolando do papai e da mamãe, que a gente se apaixona. Então, na hora que a gente se vê separado, é quando a força de magnetismo, de se apaixonar, está em alta vibração, está no seu valor máximo. Então, a adolescência é o momento das escolhas, é o momento das paixões. E se nós não fazemos escolhas que nos colocam no nosso melhor bem, a morte vem e faz a sua seleção natural, que é o que está acontecendo no planeta nesse momento. Como nós, como humanidade, não vínhamos fazendo escolhas acertadas, e acertadas, veja bem, não é um acerto moral, acertadas no sentido da sustentação da vida. Como nós, como humanidade, vínhamos fazendo escolhas que comprometem a vida no planeta, vem aí uma reação fatal do planeta para colocar as coisas nos eixos. E essa reação fatal, a experiência que a morte traz no sentido de ser uma transformação via foice, aquela transformação que acontece, que chega sem dar aviso e que é irrevogável, ela traz como comportamento o que é representado na nossa psique pelo arcano maior do julgamento, que é uma nova consciência. Você pode reparar que no arcano do julgamento tem pessoas levantando de seus túmulos, que é exatamente o que acontece depois da morte. É um despertar para além daquela consciência quadradinha material, a consciência vivida na dimensão material representada pelo caixão, pelo quadrado. Então, o despertar da consciência que vem depois da morte é esse despertar. Eu saio da dimensão do quadrado, da dimensão material, e desperto para uma consciência para além da matéria. A consciência de que nós existimos além da matéria, que é exatamente esse agir a partir das nossas habilidades mentais, a partir da intuição, a partir da meditação, do olhar observador, o uso da telepatia para fazer reuniões virtuais. Quando nós nos reunimos em grupos virtuais, nós estamos ali unidos na mente e não pela televisão. A televisão é só um espelho, pela televisão ou pelo ecrã do computador. O ecrã do computador é só um espelho. Quem está agindo não é o espelho. Quando você canta, dança em frente ao espelho, não é o espelho que está cantando e dançando. Então, quando você está falando em frente ao computador, não é a tua imagem ali que está falando, é você. E as pessoas estão reunidas pela interface do computador, mas o que está sendo reunido naquele momento das reuniões do Zoom, das lives, são as nossas mentes. E elas se reúnem, elas trocam informações. As lives, por exemplo, do Instagram, nós fazemos lives e a gente não vê quem está do outro lado. Mas às vezes aparece lá 45 pessoas assistindo, 50 pessoas assistindo. São 50 mentes que estão conectadas naquele momento, trocando aquelas informações. Grande aprendizado, não é mesmo? Então, é esse momento que os astros estão propiciando para a gente. Uma grande amplificação dos poderes da nossa mente, do acesso aos recônditos profundos do nosso ser, com todas as suas águas profundas, e o encontro entre o Sol e Plutão, trazendo a possibilidade quase milagrosa de muitos desapegos, a possibilidade de queda de crenças limitantes. Se a gente tiver olhos
de ver e ouvidos de ouvir para a liberdade do nosso ser, isso vai ser um motivo de celebração. Mas se a gente estiver fechado, se a gente estiver só olhando para a realidade externa, sem nenhum contato com o nosso mundo interior, isso pode ser desesperador. A escolha é nossa. E por falar em escolha, vamos então ver como é que está a orientação da lei do tempo para a gente viver esse momento lindo.